Esta é a segunda aula sobre conjuntos, conteúdo que normalmente é trabalhado na primeira série do ensino médio. Hoje você vai aprender as 4 operações entre conjuntos, que são as operações de união, interseção, diferença e complementar. Caso você ainda não tenha assistido à primeira aula, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link dessa aula. Então vamos começar compreendendo essas 4 operações agora. A primeira operação que vamos trabalhar é a operação união. O símbolo da operação é esse U aqui. Se você quiser fazer uma operação união entre dois conjuntos, significa que você vai juntar todos os elementos desse conjunto. Essa é a operação união. Matematicamente, a operação união é representada por essa propriedade, ó. A unido com B é dado por um elemento, tal que esse elemento X pertence ao conjunto A ou ele vai pertencer ao conjunto B. Para ficar fácil, vamos considerar este exemplo aqui. Aqui eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 3, 4 e 5. Unir A com B significa juntar todos os seus elementos sem repetir elementos, tudo bem? Então você concorda comigo que a união vai ser formada pelos elementos que estão em A, no caso os números 1, 2 e 3 estão aqui, ó, ou os elementos que também estão no conjunto B, que são eles, o 3, o 4 e o 5. Observe que o 3 já estava no A e eu já coloquei aqui, então não precisa repetir. Eu só vou acrescentar o número 4 e o 5. Esta é a operação união. Aqui do lado direito, nós temos o diagrama de Venn, que é uma forma didática de visualizar o que acontece quando você efetua a união entre dois conjuntos. O diagrama de Venn, normalmente, a gente representa por um retângulo. Esse retângulo, ele representa o conjunto universo, onde tudo vai estar acontecendo. Dentro desse conjunto universo, ou seja, dentro do retângulo, eu vou colocar dois círculos, um passando pelo outro. Um círculo eu vou chamar de conjunto A e o outro de conjunto B. Aqui no conjunto A, nós temos os elementos 1, 2 e 3, como você pode observar. E no conjunto B, eu tenho também aqui os elementos 3, 4 e 5. Observe que o elemento 3, como ele está tanto no A quanto no B, ele vai ficar justamente aqui, ó, no meio. E a união entre A e B é representado por toda essa parte colorida, toda a parte que está em vermelho. Ou seja, a união entre A e B vai ser formada pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o diagrama de Venn para representar a operação união. Entendida a união, vamos partir agora para a operação interseção. Lembre que no final desse vídeo tem um exercício para fixar as ideias trabalhadas durante a aula. A interseção entre dois conjuntos é representada por este símbolo aqui, ó, o símbolo U invertido. E efetuar a interseção entre dois conjuntos significa encontrar um outro conjunto onde os elementos resultado dessa operação vão ser elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Matematicamente, a representação é essa, ó. A interseção entre A e B é formada por elementos X, tal que esses X eles pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. Lembre que na união era ou seja, poderia estar em um ou no outro. A interseção é I, significa que precisa estar simultaneamente nos dois conjuntos, tanto no conjunto A, tanto no conjunto B. Para ficar fácil, observe o exemplo. Nós temos aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, o conjunto B formado pelos elementos 3, 4 e 5. Então a interseção entre A e B vai ser aquele conjunto que é formado por elementos que estão nos dois simultaneamente. Observe o conjunto A, observe o conjunto B. Quais são, ou qual é o elemento que está nos dois conjuntos simultaneamente? Concorda que é apenas o número 3? Logo, o número 3 vai formar o conjunto aí interseção. Se tivesse mais elementos, eu colocaria aqui, mas como só tem um 3, fica somente o 3 aí no resultado. Usando o diagrama de Venn, a interseção vai ser justamente essa região pintada que é comum aos dois conjuntos, né? Aqui eu tenho um conjunto A formado por 1, 2 e 3 e o B 3, 4 e 5. Somente o 3 faz parte do A e também faz parte do B. Então, utilizando o diagrama de Venn, esta é a representação. Vamos agora para a próxima operação, que é a operação diferença. A operação diferença é representada por um tracinho. E aqui eu vou ler A menos B. Eu vou efetuar a diferença entre A e B. O significado é muito simples.
Imagine que você tem um conjunto A com vários elementos e você tem um outro conjunto B. Quando você for efetuar A menos B, você vai olhar para o A e vai retirar de dentro do A todos os elementos do B que também estão lá dentro. Então você olha para o A, o que é que tem de B aqui dentro do A? Aí você retira. O que sobrar é o resultado da operação diferença. Matematicamente, a propriedade é essa, ó. A menos B será formado por elementos X, tal que esses elementos pertencem a A e ele não pertence a B. Ele só pode pertencer ao conjunto A, porque como você vai retirar os elementos do B que está no A, o resultado só pode ter elementos do A que não estão em B. Para ficar fácil, vamos fazer o exemplo. Aqui eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, o conjunto B 3, 4 e 5, e vamos efetuar a diferença A menos B. A forma de resolver isso é o seguinte: você vai olhar para o conjunto A e aqui dentro você vai retirar os elementos do B que também estão aqui. Você concorda que nós só temos o número 3, que também é elemento do B? Então somente ele sai. Tirando o 3, sobra o quê? O número 1 e o número 2. Está aqui a operação diferença. Pensando aí no diagrama de Venn, nós temos aqui o conjunto A, nós temos aqui o conjunto B. Como eu quero subtrair, pegar o A menos o B, então eu penso no A, que é isso daqui tudo, e retiro o que tem do B aqui dentro. Observe que o que tem do B é justamente o número 3. Retira o 3, sobram os números 1 e 2. Para finalizar, vamos trabalhar agora com a operação complementar. Para realizar a operação complementar, primeiro precisamos de uma condição. Nós precisamos de um conjunto maior e dentro desse conjunto maior, um outro conjunto menor contido nesse conjunto maior. Então a definição é o seguinte: se A está contido no B, então a operação complementar, que é representada por este símbolo aqui, ó, CAB, que eu vou ler complementar de A em relação a B, é dado pela diferença do conjunto maior menos o conjunto menor, né? B menos A. Para ficar muito simples, imagine o seguinte: você tem um conjunto maior e dentro desse conjunto maior você tem um conjunto menor, o conjunto A. O complemento do A, ou o complementar do A, será formado por todos os elementos que estão fora do A. Então, o complemento ou o complementar de um conjunto são aqueles elementos que estão fora do conjunto. Tranquilo? Vamos observar essa ideia através de um exemplo. Considere o conjunto A formado pelos elementos 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Você concorda comigo que o A está contido no B, correto? Já que o A é 2 e 3 e aqui no B eu também tenho o 2 e o 3. Como ele está contido, então eu posso realizar a operação complementar. O que seria então o complemento, né, ou a operação complementar de A em relação a esse conjunto maior? Tudo que está fora do A. E para realizar essa operação, você vai olhar para o conjunto B e retirar os elementos do A que estão lá dentro, né, já que a operação é B menos A. Então, olha para o conjunto B. Retire o A que está aqui. Então, eu retirando o 2 e retirando o 3, o que está fora do A será os elementos 4, 5 e 6. Portanto, está aqui, ó, a solução. Uma outra forma de representar é colocando uma barrinha em cima do A. Eu entendo também como o complementar do A. O conjunto complementar é justamente os elementos 4, 5 e 6. É possível visualizar isso de uma forma bem clara usando o diagrama de Venn, que está aqui, ó. Aqui nós temos o conjunto A, formado pelos elementos 2 e 3, e o conjunto B, que é o conjunto maior. Você pode pensar nesse B também como um conjunto universo, onde as coisas estão acontecendo lá dentro. O conjunto complementar do A em relação ao conjunto B é tudo que está fora do A. No caso, o 4, o 5 e o 6. Tranquilo? Entendido aí as 4 operações, agora vamos fazer um exercício para fixar essas ideias? Então me acompanhe. Nesta atividade, nós vamos considerar o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, o conjunto B, 2 e 3, e o C, 3 e 4. Queremos calcular, por exemplo, aqui na letra A unido com B. Como você já sabe, unir é juntar tudo. Então vamos escrever aqui o resultado da união. A união será formada pelos elementos que estão ou no conjunto A. Então olha aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4. Então está aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Ou elementos que estão no conjunto B, 2 e 3.
Mas observe que eu já tenho o 2 e o 3 aqui, então não precisa colocar, é só você fechar. Podemos então afirmar que A unido a B é a mesma coisa que o próprio conjunto A. Então, colocando A serve como resultado também para esta operação. Letra B. A interseção entre o conjunto B e o conjunto C. A interseção é formada pelos elementos que são comuns ao B e ao C, que estão simultaneamente nos dois conjuntos. Então vamos lá no B. O B é formado por 2 e 3 e o C é 3 e 4. O único elemento comum aqui é o elemento 3. Então nós temos aqui um conjunto unitário, né, com um único elemento. Eu vou colocar ele aqui, o número 3. Agora na letra C vamos subtrair A menos C. Você já sabe que para subtrair A menos C, você olha para o A e retire os elementos do C que estão lá dentro do A. Então vamos olhar para o A e aqui nós vamos retirar os elementos de C que também estão aqui. Os elementos de C são os elementos 3 e 4. Então retire o 3 e retire o 4, sobram o quê? Os elementos 1 e 2. A letra D, nós vamos efetuar aqui o complementar de B em relação a A. Observe que é possível realizar essa operação porque o conjunto maior aqui é o conjunto A, né? 1, 2, 3 e 4, e o B está contido dentro deste conjunto, né? O B é 2 e 3, ele está aqui dentro. Nós já sabemos que o complementar do B é tudo que está fora do B. Então, vem aqui no conjunto A, ó, e observe quem é o conjunto B. 2 e 3. Então, isso daqui, ó, é o conjunto B. O que é o complementar? É o que está fora do conjunto B. Ou seja, os elementos 1 e 4. Agora, na letra E, nós vamos precisar da união entre A e B e vamos subtrair da interseção entre B e C. Observe que a união nós já temos, né? Tá aqui, ó. A união é o próprio conjunto A, ou seja, a união é justamente os elementos 1, 2, 3 e 4. Menos, agora vamos subtrair da interseção do B com C. Nós já fizemos também. A interseção de B com C é 3. Então, ó, isso daqui é 3. Se eu quero subtrair, pegar este conjunto menos o 3, então retire o 3 aqui do conjunto, sobram os elementos 1, 2 e 4. Agora, para finalizar, a letra F, o conjunto B menos o conjunto A. Então, aqui está o conjunto B, 2 e 3, e eu vou retirar do conjunto B os elementos de A que estão aqui dentro do conjunto B. Então, vamos lá. O número 2 é um elemento do A? É. Então, você vai retirar. O 3 é um elemento do A? Também. Então, eu vou ter que retirar. Retirei tudo. Sobrou o quê? Sobrou nada. Então, nós temos aqui como resultado o conjunto vazio. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário, que ajuda muito. E até a próxima aula. Fique ligado porque vamos dar continuidade ainda sobre esse conteúdo, que é a teoria dos conjuntos. Valeu, um forte abraço.